Pois é, parece que houve zebra, mas em três cores, né? Enfim, vamos ao vídeo explicando a análise completa da vitória do Fluminense nos pênaltis, como conseguiu segurar esse incrível Flamengo do Jorge Jesus. Roda a vinheta. Bom, antes que os conspiracionistas de plantão pensem, mas o Flamengo reduziu apenas o ritmo para deixar o Fluminense ganhar, para o Jorge Jesus ficar mais tempo e não voltar para Portugal. Senhores, a verdade é muito difícil que o Jorge Jesus fique no Flamengo, ao menos é o que eu acredito, porque o Jorge Jesus é ídolo no Benfica. O Benfica vem com uma proposta interessante, apesar da rigidez na fala dos dirigentes do Flamengo, principalmente do Marcos Braz e do presidente Rodolfo Landim, né? E o Jorge Jesus realmente vê que ele vai permanecer vencendo aqui no Flamengo se ele continuar nesse ritmo realmente, né? De ter o elenco mais potente do continente americano hoje, que é o do Flamengo. Aí a gente para pensar. O Flamengo jogando como jogou ontem, parecendo um ritmo de treino, era algo inesperado? Talvez para um tipo de clássico, para um tipo de final, sim. Mas a verdade é que o Flamengo já jogava em ritmo de treino desde a volta do futebol. Jogava em ritmo de treino. A gente acompanhou os jogos anteriores do Flamengo, né? Houve um ritmo de treino contra adversários mais fracos. Você percebeu que no primeiro jogo contra o Bangu, o Flamengo demorou para abrir o placar, né? Só apenas com 30 minutos, mas segurando bem. Ou seja, você precisa, contra um ataque perfeito, por assim dizer, que é o ataque do Flamengo, você precisa fazer uma defesa perfeita. O River Plate, na final da Libertadores ano passado, teve uma defesa perfeita, mas apenas uma falha determinou, na verdade, as duas falhas do Javier Pinola determinaram a virada e o título da América para o Flamengo, né? E contra o Fluminense foi algo semelhante, porque os principais jogadores não só conseguiram jogar pela falta de ritmo, posso dizer assim, mas também por conta de um ferrolho diferenciado do Fluminense. O mais surpreendente não é o Flamengo ter jogado mal, por assim dizer, mas o Fluminense ter jogado bem. O Fluminense não estava jogando bem. Dos quatro grandes foi o último a voltar a treinar e estava jogando mal todos os jogos. Tanto que desde a volta do futebol, o Fluminense fez seu primeiro gol desde a volta do futebol no jogo de ontem, o gol do Gilberto, né? E é muito esquisita essa coisa do Fluminense ter voltado a jogar justo na final da Taça Rio. Mas é algo para reanimar o torcedor do Fluminense, porque o torcedor do Fluminense realmente não veio com expectativas. O time não está sendo bem. Não parecia bem orquestrado pelo Odair Helmand. Só que ontem a gente viu algo diferente, né? O Fluminense participando bem, e é um time que, pessoalmente, não tinha tanta esperança no Campeonato Brasileiro, ao meu ver, mas que agora pode parar para pensar em uma vaga na Sul-Americana, talvez, né? Bom, vamos à análise tática que eu vou colocar na mesa na sequência, e aí a gente analisa mais dentro do campo o que foi esse Fla-Flu do título do Fluminense. Vamos lá. Inicialmente, o Flamengo não buscou ser agressivo ao Fluminense. No primeiro tempo, realmente não foi. O interessante foi a saída de bola do time do Fluminense quando o Flamengo errava nas jogadas ofensivas, em que as saídas eram principalmente laterais, né? E principalmente contando o apoio do Gilberto pelo lado direito e o apoio do Egídio do lado esquerdo, né? O Rafinha foi um jogador prejudicado por esse apoio do lado esquerdo do Fluminense, que foi um lado eficaz para a saída de bola, né? Defensivamente, o time do Fluminense foi muito pouco faltoso no jogo, né? Tendo botes muito assertivos e uma marcação interessante aplicada pelo técnico Odair Helmand. A princípio, com o time do Fluminense postado num 4-2-4, né, como está aqui disposto taticamente, o William Arão tinha a bola para sair geralmente, ele saía geralmente, ou quando ele buscava ofensivamente, entregava a bola aos seus zagueiros que saíam para o jogo. A gente reparava que o Gerson, ele tinha um apoio tímido, assim como os laterais, não apoiaram tanto. A bola, quando almejava chegar ao Arrascaeta, tinha uma pressão dos jogadores de meio de campo do Fluminense,
E quando o Gerson apoiava, a mesma coisa. Realmente o Arrascaeta não conseguiu aplicar ontem. E essa fluidez não foi só apenas com o Arrascaeta, mas com os jogadores de ponta da equipe do Flamengo. Quando a bola chegava à esquerda com Everton Ribeiro, quando ela chegava à direita com o Bruno Henrique, né? E o Gabriel no meio aqui, acuado por essa marcação fluida do time do Fluminense. Tanto que por muitas vezes o Gabriel teve que vir sair para buscar jogo e abrir espaço para os jogadores entrarem, mas sem sucesso, porque a marcação do Fluminense permaneceu, não procurou marcar homem a homem, que é um tipo de marcação que outras equipes preferiram aplicar contra a equipe do Flamengo, certo? Agora o Fluminense, quando se via mais acuado, quando o Flamengo atacava mais, quando ia com mais força ao ataque, o Fluminense fazia isso aqui, ó. Ele colocava 2 linhas de 5, porque seus homens de meio de campo acuavam e formavam 2 linhas de 5, principalmente com a fluidez interessante do Dodi e do Hudson, os volantes que foram fundamentais na partida de ontem. O Fluminense também foi surpreendente na bola parada, portanto que foi o lance que saiu o gol da equipe do Fluminense com o Gilberto no primeiro tempo, certo? Só que o problema que o Fluminense, o pecado, melhor dizendo, que o Fluminense cometeu nesse jogo foi não foi só permitir o Flamengo, porque eles estavam preparados para defender contra o Flamengo. Foi permitir não só que o Flamengo sufocasse a equipe do Fluminense, mas quando o time tentou sair, houve um espaço naquela jogada isolada em que o Pedro, no segundo tempo, conseguiu fazer o gol de cabeça, certo? É uma jogada que os jogadores do Fluminense buscaram sair, tanto que no segundo tempo o técnico Odair Hellmann colocou jogadores como o Pacheco e o Michel Araújo para tentar que o Fluminense tivesse uma saída e pudesse, por assim dizer, matar o jogo, né? E isso complicou a vida do Fluminense, que foi bem menos produtivo no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense tinha a saída de jogadas, né? Tinha a saída no contra-ataque, com uma corrida muito forte dos laterais, como eu já ressaltei, e com um apoio fraco dos meio-campistas, mas ainda assim que estavam ali presentes. De toda forma, o Fluminense teve laterais muito guerreiros. Na minha opinião, os melhores jogadores do jogo foram o Gilberto, principalmente o Gilberto pelo gol, e o Egídio. E mesmo no segundo tempo, com as substituições, esses dois jogadores não sofreram, né? Apenas o Gilberto que sentiu câimbras e saiu durante o jogo. Mas quando o Michael entrou, e entrou mal, vale ressaltar, o Fluminense não foi prejudicado. E essa questão mais psicológica de suportar esse sufoco do Flamengo, que o Fluminense teve fortemente, diferente dos outros jogos que mostrou no Campeonato Carioca, é o que a gente deve esperar para a partida de domingo. E bom, os dois times voltam domingo ao Maracanã, querendo o título carioca, né? O campeão de cada turno vai voltar ao Maracanã nesse domingo, né? O Flamengo e o Fluminense, mais um Fla-Flu em final de estadual, correto? A diferença agora é que a gente espera uma postura melhor do Flamengo, né? Que ainda vem em ritmo de treino, uma questão de bastidor fora quanto à saída do Jorge Jesus, ou também pode-se dizer assim, talvez, não sabemos, porque nós estamos ali dentro do clube, mas se há uma certa problemática quanto ao acerto dos salários dos jogadores do Flamengo, porque é muito dinheiro para pagar tanto salário de tanto jogador bom, nós sabemos disso, né? Tanto que foi um dos motivos claros pelos quais o Flamengo pressionou a federação pela volta precoce do Campeonato Carioca. O Fluminense, a gente tem de esperar ainda mais do Fluminense, a gente tem de esperar melhor, porque o Fluminense ele não pode apenas viver de contra-ataque, mas sim corrigir os erros, perceber que quando o Flamengo aperta, não perder a cabeça, ou seja, o psicológico e o físico, claro, do Fluminense, para mim, acredito, estarão melhores ainda no domingo, e o Flamengo vai precisar se reinventar para conseguir vencer o time do Odair Hellmann no domingo no Maracanã. Enfim, este é o final do vídeo desse Fla-Flu, Fluminense campeão da Taça Rio, Flamengo campeão da Taça Guanabara. No domingo, a finalíssima do Campeonato Carioca, né? Vamos acompanhar aí. E aqui na Central você vai acompanhar, claro, tudo, né? Pelo nosso blog, no Blogspot, no Instagram e no Twitter você também acompanha conteúdos, não só esses, mas todos os conteúdos que a gente
está divulgando nos nossos portais, né? Na vinheta de encerramento você tem um arroba para nos seguir lá e conferir nosso blog no Blogspot. Um grande abraço e até a próxima.